Diz uma história que um caipira, um homem nascido no interior, estava sentado no banco de uma praça, quando de repente uma picape bem grande parou na frente dele. Ele ficou olhando aquilo. Saiu de dentro da picape um homem alto, se dirigiu até a traseira, a caçamba da picape, e tirou da traseira da picape um cachorro muito grande, um cachorro preto, muito grande, quase um cavalo. E o caipira, olhando aquele cachorro, chamou a atenção o tamanho do cachorro, e ele viu que o cachorro tinha uma coleira grossa, e nessa coleira estava escrito assim: campeão mundial de briga. E o caipira não aguentou, olhou para o homem e disse assim: esse cachorro aí é bom mesmo? Ele falou: não, esse cachorro é muito bom. Esse cachorro, ele é campeão de briga. Eu já viajei o mundo com esse cachorro e ele é muito bom de briga, muito bom de briga. Lá em casa, eu não tenho mais espaço, eu não sei aonde colocar troféus que esse cachorro ganha. Esse cachorro, ele não perde uma luta, uma briga. Briga demais esse cachorro. E o caipira, incomodado com aquilo, ele disse assim: olha, mas eu tenho a impressão que esse teu cachorrão aí não ganha do meu. Como é que não ganha do seu? Rapaz, esse cachorro é campeão mundial de briga, de luta. Mas o meu cachorro é muito bom. E que raça que é o seu cachorro? Eu falei: meu cachorro, ele é um caramelo. O caramelo é assim, o caramelo ele nasce, né? A raça que se vire depois para descobrir o que ele é. Ele nasce, estou aqui, cheguei. E o cara falou assim: não, mas eu estou perdendo meu tempo contigo aqui. Capaz que o seu caramelo vai dar conta de um cachorro. Olha o tamanho do meu cachorro. Eu estou perdendo o meu tempo aqui contigo. Deixa isso para lá. E aí o caipira, não satisfeito com a situação, disse assim: então vamos fazer o seguinte. Eu aposto $100 numa briga do seu cachorrão com o meu caramelo. Eu falei: não posso fazer isso com você. Ele falou: não, eu aposto. Você tem certeza? Tenho certeza. Eu falei: olha, esses $100 vai ser os $100 mais fáceis que eu já ganhei na minha vida. Ele falou: tá bom. Então, busca lá o seu caramelo. Onde é que ele está? Está na minha casa. Então, busca ele lá. E o caipira foi lá na casa dele. Chegou lá na casa dele, o caramelo estava deitado no chão, dormindo. Ele pensou assim: rapaz, se você soubesse que eu estou armando para você, você não ia estar dormindo agora, não. Mas pegou o caramelo e levou lá para a praça. Quando chegou na praça, o cachorrão viu o caramelo. Quando ele viu, ele não se aguentou. O cachorrão estava doido para vir para cima do caramelo, ele raspando as patas no chão e o dono segurando ele. O caramelo simplesmente chegou, deitou no chão e continuou dormindo. E aí o dono falou assim: olha, você cuida aí do seu, porque eu não estou conseguindo segurar, eu vou soltar. E o caipira falou assim: pode soltar. Quando o homem soltou o cachorrão, ele veio voando para cima do caramelo. Veio babando para cima do caramelo. E quando estava perto para pular em cima do caramelo, o caipira deu um assobio, o caramelo acordou, deu um tapa no cachorrão, plaft, e o cachorrão caiu morto do lado. O dono não acreditou e falou assim: como assim? Que cachorro é esse? Onde é que você conseguiu esse cachorro? Me vende esse cachorro. Imagina, não existiu um cachorro que ganhasse do meu. Onde é que você conseguiu esse cachorro? Ele falou: é o seguinte, outro dia veio um circo aqui na cidade, eles ficaram aqui uns dias, depois foram embora e deixaram esse caramelo aí amarrado numa árvore. Aí eu fui lá e peguei ele. Mas como é que você que ensinou ele a lutar? O que você fez? Você levou para alguém ensinar ele para lutar? O que você fez para esse cachorro ser desse jeito? Ele falou assim: olha, eu não fiz nada. Ele está do jeitinho que
que ele era quando eu peguei ele. A única coisinha que eu fiz foi cortar a juba dele, mas de resto é a mesma coisinha, mesma coisinha. Que luta injusta, né? Que briga. Tem algumas brigas que não fazem muito sentido. E o texto que eu quero analisar hoje com você, ele fala sobre uma briga dessas. Uma briga injusta. Uma luta sem sentido. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Esse é o texto que eu quero analisar com você hoje. Esse texto fala sobre uma luta. Gênesis, capítulo 32. Você conhece esse texto? E hoje nós vamos tirar algumas lições dele para nós e para a nossa vida. Gênesis 32, nós vamos ler 10 versos, do 22 ao 32, ok? Achou? Então vamos lá. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Verso 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí. Você conhece a história, né? A história diz que Jacó esperou 20 anos por esse dia. E agora ele estava voltando para casa, a terra de Abraão, a terra de Isaac, onde Deus cumpriria as promessas que ele tinha feito. E seu irmão agora tinha mudado para uma região chamada Edom, e agora ele estaria mais perto. E o encontro com o irmão, em algum momento, seria inevitável. A última vez que eles tinham se visto, se encontrado, estavam juntos, foi numa situação traumática. Você conhece a história. Jacó tinha enganado o seu irmão Esaú. Você lembra do prato de lentilhas? Ele tinha trapaceado para poder receber a bênção que pertencia ao seu irmão Esaú por ser o filho mais velho. A bênção de um pai no mundo antigo, na época de Jacó, era muito importante. Não como nos nossos tempos. No tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, você deve ter vivido essa época, quando você chegava na casa deles, falava assim: a bênção, mãe, não é assim? A bênção, pai. Aí quando ia embora, dizia assim: Deus te abençoe, meu filho. Naquela época, era muito diferente. A bênção, ela tinha muito mais importância do que hoje. Quando um pai abençoava um filho, isso era muito mais do que uma oração, isso era muito mais do que um jargão dizendo: Deus te abençoe. Quando um pai abençoava um filho, isso queria dizer que a partir daquele momento, o filho prosperaria em
todas as áreas da sua vida. Prosperaria na área financeira, prosperaria na área familiar, teria muitos filhos, prosperaria na área espiritual. O assunto era tão sério, que por causa disso que Jacó fez, Esaú jurou matar a Jacó, que era o seu irmão. E na verdade, quando a gente lê a história da vida de Jacó, a gente percebe que realmente Jacó foi bem sucedido em muitas coisas. A Bíblia diz que Jacó se tornou um homem muito rico. Se você prestar atenção no texto que a gente leu agora, começou dizendo que Jacó tinha 11 filhos. Uma das bênçãos naquele tempo era ter uma família numerosa. Mas ao mesmo tempo, Jacó também perdeu muita coisa. Ao mesmo tempo, Jacó também foi enganado várias vezes. Por causa da mentira com o seu irmão, Jacó perdeu o convívio com o pai. Jacó perdeu o convívio com o irmão. Jacó trabalhou 7 anos e recebeu a mulher errada, não era a mulher que ele tinha trabalhado para receber. Depois ele trabalhou mais 7 anos para poder ter a mulher que ele queria. Depois ele trabalhou mais 6 anos, durante os 6 anos, o salário dele foi mudado 10 vezes, para menos. Ele enganou, mas também foi enganado. E no fim, ainda perdeu a mãe, porque o conselho da mãe, depois da situação, foi que ele fugisse, e ele fugiu. Só que depois, quando ele voltou, a sua mãe já tinha morrido, perdeu a mãe também. A questão é, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para a sua vida. E muitas vezes, por incrível que pareça, nós somos quem mais atrapalhamos a Deus de Ele cumprir os planos que Ele tem para a nossa vida. Só que a Bíblia diz que agora, nesse momento, Jacó estava desesperado. Porque ele teria que encontrar o seu irmão, que no passado tinha jurado matar ele. E então, nesse momento, a Bíblia diz que Jacó fez uma oração. Essa oração está relatada no Gênesis capítulo 32, um pouco antes do que a gente leu, do verso 9 ao verso 12. E o interessante é que essa oração de Jacó foi a primeira oração descrita na Bíblia. Existiu uma outra oração antes de Jacó, que foi uma oração que foi só mencionada na Bíblia, que foi a oração que Isaac fez, pedindo para que Rebeca pudesse ter filhos, mas ela só foi mencionada, ela não foi descrita, ela não foi registrada. Essa oração de Jacó foi a primeira oração escrita na Bíblia, palavra por palavra, do que ele falou para Deus. E depois dessa oração, então Jacó criou um plano. Jacó bolou um plano. A Bíblia diz que ele pensou o seguinte: ele mandou dividir os seus servos e mandou alguns servos levando presentes e mais presentes para o seu irmão antes do irmão chegar, numa tentativa de acalmar o seu irmão. Eu particularmente não sei se eu faria isso. Porque veja, se você pensar direito, pode ser, assim, quando a gente está falando de presente, ele mandou cabras, cavalos, camelos, vacas, jumentos. Só que quando o seu irmão recebesse todo aquele presente, pode ser que Esaú pensasse assim: tudo isso que ele está mandando para mim, toda essa riqueza que ele está mandando para mim, na verdade, é o resultado da bênção que ele roubou de mim. E isso poderia ser que aumentasse ainda mais a raiva pelo seu irmão. Mas, tudo bem. Olha que interessante. A diferença, aí está a diferença de quando nós fazemos os nossos planos
E quando Deus faz os planos dele. Porque o que Jacó não sabia era que nesse momento, nessa altura do campeonato, Esaú já tinha esquecido tudo. Eu não vou dizer assim, esquecido tudo. Na verdade, ele não tinha esquecido, mas ele já tinha decidido deixar isso para trás. Deixa para lá. E o que Jacó estava pensando sobre Esaú era, na verdade, o oposto da realidade. O que Jacó estava pensando sobre Esaú era, na verdade, exatamente o contrário do que o seu irmão estava pensando. E sabe o que é interessante? É que é o seguinte. Quando os mensageiros foram até Saul, entregaram os presentes, todas as vacas, os camelos, as cabras, tal. Quando eles voltaram, eles disseram para Jacó assim: Jacó, Esaú, seu irmão, está vindo ao seu encontro com 400 homens. Olha que interessante. Porque na sua imaginação, Jacó, no seu pensamento, ele pensou assim: meu Deus, lascou, ferrou. Porque o meu irmão não está vindo sozinho. Veja, a última situação era que o seu irmão tinha jurado ele de morte. E agora o seu irmão não estava vindo sozinho, muito pelo contrário, ele estava vindo com 400 homens. E na imaginação de Jacó, ele já viu assim, na sua imaginação, ele já viu assim, 400 homens, vindo segurando espadas na mão. Vamos acabar com Jacó, é hoje que a gente vai acabar com ele, vamos destruir Jacó. E olha, sabe como é que chama isso? Sabe como é que chama isso? Consciência culpada. Consciência pesada. Porque quando a gente sabe que fez coisa errada, tudo que a gente imagina é sempre o pior. Sabe que diz uma história que um homem trabalhava como fiscal do imposto de renda, tá? Trabalhava como fiscal do imposto de renda. Um dia ele estava lá no escritório dele, trabalhando, e ele abriu um envelope, como tantos outros envelopes que ele abria, porque o pessoal manda dinheiro, cheque pelo correio para pagar o imposto de renda. E ele abriu um envelope, tinha dentro desse envelope um cheque de $100 e um bilhete. Normal, as pessoas pagam um cheque, mas ele pegou o bilhete, abriu o bilhete, e o bilhete dizia assim: estou me sentindo muito culpado por estar devendo ao imposto de renda. Por isso, estou mandando um cheque de $100. Se eu não me sentir melhor, depois eu mando o resto. Não adianta. Ou você paga tudo, ou a consciência continua culpada. Com a consciência culpada, Jacó começou a se sentir mal. Só que por causa da sua consciência e de toda a imaginação que a gente tem quando a gente tem a consciência culpada, ele começou a se lembrar, começou a voltar na sua mente os esquemas, a manipulação, o engano, a inveja e agora a suposta ameaça de morte. Tudo resultado de uma consciência culpada. Em desespero, a Bíblia diz que ele dividiu a sua família, dividiu os seus servos em 2 grupos e pensou assim: eu vou mandar um grupo primeiro. Se meu irmão, com os 400 homens, eles atacarem o primeiro grupo, eu vou estar no segundo grupo com a minha família e de repente eu tenho alguma chance de escapar com a minha família e sair dessa situação com vida. E ele mal sabia que Esaú não queria atacar ninguém. Não estava mais preocupado nem aí com a situação. Então o texto começa dizendo, no verso 22, estamos em Gênesis 32, lembra? O texto começa dizendo no verso 22, que a noite chegou. E aqui tem um detalhe interessante, que eu não posso deixar ele escapar. Porque culpado ou não, quer você queira ou não, em algum momento, a noite vai chegar para você. A noite chega para todos nós.
mais cedo ou mais tarde, ela vem. A noite ela pode estar na escuridão de um hospital. À noite ela pode estar no desespero de receber a notícia de uma doença. À noite ela pode ser a insegurança de um desemprego. À noite ela pode ser a distância entre pais e filhos. À noite pode ser o desentendimento do marido com a esposa. À noite pode ser a depressão. À noite pode ser um vício. Eu ainda digo uma coisa para você, sendo bem realista. Se a noite ainda não chegou para você, eu não vou mentir não. Em algum momento, ela vai chegar. A noite chegou sobre o Jaboque. E Jacó estava sentado numa pedra, olhando para as estrelas, imaginando na sua consciência culpada, como seria o dia seguinte, como seria o amanhã de manhã, porque em poucas horas ele ficaria cara a cara com seu irmão que ele tinha enganado há tanto tempo. E o verso 24 ainda acrescenta um detalhe que deixa a situação pior ainda, porque o verso 24 começa dizendo assim: chegou a noite sobre o Jaboque, e no 24 diz assim: e Jacó ficou sozinho. Pior do que estar passando pela escuridão de uma noite, é estar passando pela noite sozinho. E geralmente é assim que acontece. Geralmente quando a noite chega, você vai se sentir sozinho. Mesmo que você esteja cercado por pessoas, você ainda vai se sentir sozinho, por uma razão muito simples. Porque a presença de Deus, ela não pode ser substituída pela presença humana, não importa de quem seja. E agora, a história continua basicamente em torno de 3 personagens: Esaú, Jacó e um estranho. Um homem que ele não sabia quem era, que ele nunca tinha visto antes. Jacó estava sentado na pedra, observando as estrelas, imaginando o que aconteceria dali a algumas horas, quando de repente, do nada, a Bíblia diz que apareceu um homem na frente dele, um estranho, que ele nunca tinha visto antes, e esse homem não disse nada, só chegou agarrando Jacó pelo colarinho e começou a brigar com ele. E Jacó pensou assim, sei lá, né? Será que é um ladrão? Será que é alguém que Jacó mandou antes para me pegar? Será que é um matador de aluguel que ele contratou para vir? Não sei. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não descreve nenhum diálogo. Entre eles, não houve troca de nenhuma palavra. O estranho já chegou chegando. Já chegou no pescotapa, já chegou catando ele, os dois saíram rolando, e agora Jacó e esse estranho começaram a lutar. E aí você lendo a Bíblia, você vê que a Bíblia diz assim, que eles lutaram por horas. Como assim? Como não? Para tudo isso. Como lutar por horas? Você assiste aí uma luta de boxe, sei lá, 3 rounds, 4 rounds, já tá os dois já estão quase caindo, já está os dois, um para cada lado. Você vê uma luta de UFC, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, os dois já estão cansados. Mas a Bíblia diz que eles lutaram por horas. Não, para, isso está errado. Não é possível. Eu lembro quando eu era pequenininho, garotinho, pequenininho, na escolinha. Eu lembro de um dia, tinha uma fila para pegar o lanche. E eu lembro que eu estava ali pequenininho, garotinho assim, estava na fila, e entrou uma menina, cortou a fila e entrou na minha frente. E eu reclamei. Eu falei, ei, você não pode entrar assim na minha frente. Eu lembro disso, era pequenininho. A menina olhou para mim, não falou nada. Pum, deu uma bicuda na minha canela. E naquela época eu usava aquelas botas ortopédicas. Ela, na minha canela, eu, não, moça, isso dói, hein? Falei assim, não,
Não tem necessidade. Não, para. Você acha que você está com mais fome do que eu. Não há mais, não tem problema. Amanhã não precisa nem falar, só entra. Imagina, ficaram lutando por horas. E a Bíblia diz que nenhum dos dois ganhava a luta. Jacó já estava cansado, mas não desistia. Passou 1 hora. Imagina isso. 2 horas, os dois lutando. 3 horas, os dois lutando. 4 horas, os dois lutando. O sol já estava quase nascendo. Quase nascendo. Quando de repente, o estranho, a Bíblia diz isso, o estranho estendeu a mão e tocou na coxa dele. Assim, ó. Tum, só isso. Tum, encostou na coxa dele. Os dois estavam lá no maior quebra-pau, tapa para tudo que é lá, de repente, tum, na coxa dele. Esse tum na coxa dele foi o suficiente para deslocar a sua coxa imediatamente, só com um toque. Tum. Jacó caiu no chão, a coxa, ele sentiu a coxa saindo do lugar, o fêmur, sei lá o que é aqui, saiu do lugar e ele caiu no chão com uma dor terrível. Terrível. Nesse momento, então, Jacó percebeu que aquele homem não era um homem qualquer. Não era um homem comum. Porque eles tinham lutado a noite toda e ninguém ganhava a luta. De repente, do nada, ele chega e pronto, ganha a luta, desloca a coxa dele. Como assim? Na verdade, eles tinham se tocado a noite inteira. Eles estavam trocando tapa a noite inteira. O que mais eles tinham feito era tocado um no outro. E de repente, pronto. E o cara ganha a luta? Não. Isso aqui tem alguma coisa nisso aqui. Isso aqui não é normal, isso aqui é diferente. E quando a gente chega nesse relato aqui, tem 3 lições muito importantes que a gente precisa aprender com isso aqui. São 3 lições. 3 lições que a gente precisa aprender nessa altura do nosso estudo desse texto. 3 lições. Primeira lição. Jacó finalmente percebeu que ele estava lutando contra Deus. Essa é a primeira lição. Quantas vezes você esteve lutando contra Deus, mesmo sem saber? Quantas vezes? Quantas vezes você já impediu os planos de Deus sem saber? Quantas vezes você já esteve numa postura contra Deus sem saber? Como por exemplo, quando você critica um membro da igreja, você está lutando contra Deus. Quando você critica um líder da igreja, você está lutando contra Deus. Eu vou dizer uma coisa agora, que eu sou a pessoa menos indicada para dizer isso. Quando você critica o pastor da sua igreja, você está lutando contra Deus. Então você quer dizer que, como assim? Lutar contra o pastor é lutar contra Deus? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nenhum de nós estamos aqui para fazer coisas para nós. Entende o que eu quero dizer? Nenhum de nós aqui está para fazer coisas para nós. Você já parou para pensar que o que nós fazemos, você já parou para pensar que o que nós fazemos aqui na igreja não é para você? Já parou para pensar? Não é para você. O nosso culto se chama culto de adoração. Quando você vem aqui para a igreja, você não vem aqui para a gente adorar você. Não é você o objeto da adoração. Não é você quem recebe a adoração. A adoração que a gente faz aqui é para Deus, não é para você. E sabe a frase mais absurda que você pode dizer? Sabe a frase mais... Desculpa. Mas sabe qual é a frase mais ridícula que um crente pode dizer? A frase mais ridícula que um crente pode dizer é essa aqui, ó. Não gostei do culto. I don't care. Não é para você. O culto que a gente vem aqui na igreja não é para adorar você. Você não é o objeto da adoração. Aqui a gente faz é para adorar a Deus, não é para adorar você. Eu não gostei de culto, não é para você. A situação piora ainda mais
Quando eu ou você nos colocamos na situação de determinar então o que é que Deus gosta e o que Deus não gosta. Porque aí é pior ainda, porque aí eu já estou passando para o lado da idolatria. Eu já estou me colocando e assumindo a postura que pertence a Deus e não a mim. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Gente, o centro do nosso culto é Deus e não você. Primeira lição. E enquanto a gente não entender isso, enquanto você não entender isso, você vai continuar lutando contra Deus, achando que está lutando com uma pessoa qualquer, com um líder, com um pastor, com quem quer que seja. Não é com a gente. Segunda lição. Segunda lição. Se esse homem era Deus, por que Deus já não ganhou a luta logo no começo? Por que Deus demorou tanto lutando com Jacó, se ele poderia ganhar a luta em qualquer momento? Por que então Deus ficou lutando com ele esse tempo todo? Deus lutou com Jacó a noite toda. Por que Deus fez isso? Por uma razão muito simples. Porque Deus precisava mostrar para Jacó que não importa a força que ele tivesse, não importava a habilidade de luta que ele tivesse, ele não era páreo para Deus. Deus queria mostrar para ele que a hora que ele quisesse, ele poderia ter terminado com aquela luta. Ei, não importa quanta força você tem, não importa quanta influência você tenha, você não é páreo para Deus. Você pode até lutar contra Deus por algum tempo, mas vou dizer uma coisa, é melhor se render rapidinho. Sabe por quê? Porque no fim de toda luta, sempre é Deus quem ganha. Terceira lição. Terceira lição. Deus podia tocar em qualquer parte do corpo de Jacó e ele se renderia na hora por causa da dor. Deus podia fazer qualquer coisa. Deus podia deslocar o ombro de Jacó. Deus poderia deslocar a clavícula, esse negócio aí de Jacó. Deus podia fazer qualquer coisa que Jacó ia cair no chão imediatamente morrendo de dor. Mas não. Deus tocou na sua coxa. Deus tocou na sua perna. E isso não foi por acaso. Sabe por quê? Porque eram as suas pernas que levariam Jacó para longe de Deus. E Deus tocou naquilo que poderia levar ele para longe de Deus. E aí eu tenho que te fazer essa pergunta. O que hoje poderia estar levando você para longe de Deus? Porque se tiver alguma coisa que esteja levando você para longe de Deus, muito provavelmente Deus vai precisar tocar nisso em algum momento. Para Abraão, por exemplo, era o próprio filho que estava levando para longe de Deus. Para Jó, era a própria esposa que estava levando para longe de Deus. O que poderia estar levando você hoje para longe de Deus? Porque, infelizmente, para você ter vitória espiritual, pode ser que Deus tenha que fazer você perder alguma coisa. Pode ser que essa coisa seja material, pode ser que essa perda seja perda física, mas infelizmente Deus às vezes precisa lutar com a gente para Ele poder salvar a gente. E para salvar Jacó, Deus teve que deixar ele manco para o resto da vida. E o que Deus precisaria fazer para poder salvar você? O que eu vou dizer agora parece meio estranho. O que eu vou agora, a princípio, soa meio esquisito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se for preciso, Deus vai tirar a tua saúde. Se for preciso, Deus vai tirar o seu dinheiro. Porque Deus quer, e por que eu posso dizer isso? Porque Deus quer desesperadamente tirar de você qualquer coisa que esteja impedindo Ele de salvar você.
agora no chão, com a perna quebrada, morrendo de dor, agarrado a um estranho. Jacó percebe que aquele homem era o próprio Deus. E aqui vem outra lição. Para Deus poder te usar de forma grandiosa, primeiro Deus tem que quebrar você. Para Deus poder usar você, primeiro Ele vai precisar quebrar você. Porque é só quando você está quebrado que você consegue ouvir Deus melhor. É só quando você está quebrado que você consegue obedecer a Deus. E aí então Deus vai poder usar você. Percebe que esse era o plano de Deus desde o começo? Desde o princípio? Porque foi o homem quem chegou brigando. Deus já tinha planejado, já sabia o que ele ia fazer desde o começo. Se você voltar lá no verso 24, o verso 24, a Bíblia diz assim, olha o que diz o verso 24, diz assim, olha, o homem lutava contra ele, não era Jacó quem lutava contra o homem. A Bíblia diz que Deus é quem lutava contra Jacó. Percebe que foi Deus quem tomou a iniciativa de quebrar Jacó. Porque se Deus não quebrasse Jacó, Jacó nunca entenderia a situação. Nunca teria aprendido. E aqui tem um outro detalhe interessante. Que eu quero abrir um parênteses aqui. Só um parênteses. Quando eu estava estudando esse assunto, uma coisa me chamou a atenção no verso 28. Porque o verso 28, a Bíblia diz assim, olha. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Olha que interessante. O texto diz que Jacó estava lutando com quem? Com quem? Com Deus. Então veja, não era um anjo, era Deus. A Bíblia, o texto é claro em dizer que Jacó estava lutando com Deus. Então, aqui, primeiro, Jacó não estava lutando com uma energia, Jacó não estava lutando com uma força, Jacó, primeiro, era uma luta física, e segundo, Jacó estava lutando com Deus. Então talvez, e eu vou falar isso bem baixinho, porque não é o foco do assunto, mas talvez eu possa dizer que esse momento foi a primeira vez em que Jesus assumiu a forma humana nesse mundo. Não para cumprir o seu plano de salvar a humanidade, não nascido de uma virgem com um propósito, mas Jesus já tinha se encarnado nesse momento, quando lutou com Jacó. Fecha parênteses, não é o foco do assunto, bora para frente. No verso 26, Jacó então olha para o estranho e diz assim, não te deixarei ir, senão me abençoares. E em seguida, no verso 26, Deus pergunta para ele, como é que você se chama? Como te chamas? Em outras palavras, Deus perguntou assim, quem é você? Como assim? Se o texto está dizendo que aquele homem era Deus, como é que esse homem não sabia quem Jacó era? Se era Deus, Deus sabia quem ele era. Claro que Deus sabia. Mas se Deus sabia, então por que perguntou? Ah, meus amigos, aí que está a questão. Deus sabia quem ele era. Mas agora Deus precisava que Jacó soubesse quem Jacó era. A pergunta foi, Jacó, você sabe realmente quem você é? E o nome Jacó, ele significa agarrador de calcanhar, enganador, trapaceiro. Era isso que ele era. Na verdade, a pergunta que Deus estava fazendo para Jacó era assim, era essa daqui. Jacó, você está pronto para admitir quem realmente você é? Porque até que você esteja pronto para admitir a sua condição, você vai continuar sendo quem você é. Enganador, trapaceiro, entende? E eu pergunto para você, e se Deus perguntasse para você hoje, e você, quem é você?
Você está pronto para admitir quem você é? Quando você olha para trás na sua vida, você está pronto para aceitar quem você é? Porque enquanto você não olhar para você e disser assim, meu nome é amargura, você não vai poder ser curado. Porque enquanto você não estiver pronto para dizer assim, meu nome é fracasso, você não vai poder ter sucesso. Enquanto você não olhar para você mesmo e disser assim, o meu nome é vítima, meu nome é vítima. Enquanto você fazer isso, você não vai poder crescer. Enquanto você não olhar para você e dizer assim, o meu nome é mentira, você não vai poder ser abençoado. E era isso que Deus precisava fazer Jacó entender. E agora, no verso 29, aí agora, percebe que agora há um diálogo. Agora no verso 29, é Jacó quem pergunta para o homem, para Deus. E você? Qual é o teu nome? O interessante é a resposta de Deus. O interessante é como Deus responde. Deus olhou para ele e falou assim, por que você está perguntando pelo meu nome? Você não precisa saber o meu nome. Cuide da sua vida. Você só precisa da minha bênção. Para com essa curiosidade. E sabe o que é interessante? As curiosidades humanas são somente curiosidades e não precisam ser entendidas. E quando a gente amadurece, a gente entende perfeitamente que a gente consegue viver de forma equilibrada, tendo perguntas sem respostas. E está tudo certo. Mas Deus queria que Jacó atingisse esse grau de maturidade. Eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com curiosidades, com detalhes, com coisas tão pequenas que não levam a nada. E por isso não são abençoadas. Vêm para a igreja e qualquer coisa tira o foco delas. A música tira o foco, a roupa tira o foco, o irmão tira o foco, o que o fulano falou tira o foco tira o foco, tudo tira o foco, a foca tira o foco, tudo tira o foco. E aí elas voltam para casa e não são abençoadas. No verso 30, a Bíblia diz assim, olha que legal. No verso 30 diz assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Para tudo que agora eu quero descer, para que eu quero descer. Espera aí. Jacó, no verso 30, disse assim, eu vi Deus a Deus, e agora a minha vida foi salva. Salva do quê? O que mudou? Como assim foi salva? A sua família ainda estava correndo perigo, o seu irmão ainda estava vindo com 400 homens. O que mudou para ele sentir que ele estava salvo? De onde vem essa confiança toda? A situação ainda era a mesma. A situação não mudou. Mas aqui está o detalhe. Mas Jacó mudou. E muitas vezes na vida da gente, não adianta ficar esperando que a situação mude. É você que tem que mudar. Não adianta ficar esperando que Deus mude a situação. Deus tem mais interesse em mudar você do que a situação. E sabe o que mudou? Deus deu para ele um novo nome. Deus deu para ele um novo começo, uma nova oportunidade, um novo futuro, da mesma forma como Deus está dando para você hoje. Da mesma forma. E agora aqui, a gente começa a ir para a melhor parte. Aqui que a coisa fica interessante, aqui fica demais. Você não acorda se alguém estiver dormindo aí do seu lado. Em nome de Jesus, acorda ele. Porque essa parte, cara, está no capítulo 33. A gente lembra que a gente leu só até o 32. Agora está no 33. Porque o 33 já começa no verso 1, descrevendo e dizendo como é que foi o encontro dos dois irmãos. Até agora a gente está falando de Jacó, o medo que ele tinha, o problema qual era, a briga e tal, mas a história não acabou aí. Em um momento, depois que a noite veio, o sol nasceu. O problema ainda existia. Jacó se sentia melhor, a Bíblia diz que no 30 ele se sentia salvo, só que, velho, teu irmão ainda está vindo, cara. O problema não tinha sido resolvido. E olha só, verso 1.
Cara, isso é demais. Come isso aqui comigo, come. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel, as 2 servas. Pôs as servas e os filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Beleza, aqui está descrevendo. Agora o negócio começa. Olha só. E ele mesmo, isso é lindo demais, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. E então, Esaú, eu preciso respirar aqui. Eu preciso respirar aqui. E então Esaú correu-lhe ao encontro. O que a Bíblia diz que ele fez? Esaú, o quê? Abraçou. E não só isso. Eu nunca ouvi essa palavra, arrojou-se. Eu nem sei falar isso. Eu falaria assim, atarrachou. No pescoço do irmão. Cara. O que ele fez depois? Beijou. E mais do que isso, a Bíblia termina dizendo assim, e choraram. Olha só. Olha que incrível. Há 20 anos atrás, um homem jurou matar o seu irmão. 20 anos depois, esse mesmo homem corre na direção do seu irmão, que ele tinha jurado matar, para poder abraçar e beijar o seu irmão. E não só isso. A Bíblia diz que eles choraram juntos. E eu fico imaginando, na minha pobre, pequena imaginação, como é que deve ter sido essa conversa entre eles. Porque veja a situação. No mínimo, tinha 400 marmanjos de braço cruzado do lado olhando. Certo? No mínimo. Estou falando só do lado de Esaú. Tinha 400 homens do lado olhando assim. E agora, o que vai rolar? Eu imagino os dois abraçados. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Trocaram alguns beijos. E chorando, é a Bíblia que diz. Um deve ter olhado para o outro e dito assim, não sei, estou imaginando. Porque a Bíblia só descreve as ações, mas não descreve as palavras. Mas eu estou imaginando um olhar para o outro dizendo assim, cara, que bobagem. Onde é que eu estava com a minha cabeça de querer para mim uma bênção que era sua? Como eu fui egoísta, como eu fui individualista. Eu deixei a inveja tomar conta de mim, você me perdoa? E então o outro olhou para ele e disse assim, mano, imagina que por causa disso, olha que absurdo, cara. Por causa disso, mano, eu falei que eu ia matar você. Você que vale muito mais do que qualquer prato de lentilha, mesmo que fosse manhã que tivesse feito. Você vale muito mais do que qualquer prato de lentilha, você vale muito mais do que qualquer herança, você vale muito mais do que qualquer riqueza, você é meu sangue, cara, como é que eu fiz isso? Como é que a gente pôde deixar o inimigo colocar na cabeça da gente esse tipo de sentimento entre nós, mano?
Só que infelizmente, e eu não posso parar aqui, mas infelizmente, a gente vê essa história se repetindo em muitas famílias. Irmãos que não se falam por causa de negócios mal feitos no passado. Irmãos que hoje estão distantes pelo afastamento causado por suas próprias esposas. Irmãos que não convivem mais por causa da mentira, por causa da inveja, por causa de dinheiro. E a gente vê, sabe o quê? É que muda a lentilha, mas o prato ainda é o mesmo. E eu estou falando aqui de irmão, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser uma irmã, pode ser alguém que você não fala há muito tempo, e pode ser até que nem seja alguém ligado ao seu sangue. Pode ser um irmão na fé. Pode ser aquele irmão que vocês tentaram fazer um negócio juntos e por algum motivo não deu certo, não terminou bem. E você pode levar esse assunto por mais 20 anos. Eu posso dizer uma coisa para você. Se você não receber a bênção de Deus, você não vai ter a paz restaurada. Não vai. Não adianta mandar um cheque só com $100. Não adianta. O perdão tem que ser completo. Tem que ser inteiro. E se perguntassem para você agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Se perguntassem para você agora, se eu perguntasse para você agora, naquela luta entre Jacó e o homem, quem foi que ganhou? Me diz, quem foi que ganhou? Hã? Quem? A Bíblia diz, quem ganhou? Deus ganhou. Quem perdeu aquela luta? Jacó perdeu. Tá claro, tá óbvio. Tocou na... só tocou. Caiu do lado, morreu. Pronto, tá ali. Acabou, perdeu a luta. Olha que coisa interessante. Porque no verso 28, a Bíblia diz que Deus deu um novo nome para Jacó. E aí o texto em seguida diz assim: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Olha o que a Bíblia diz agora. Se prepara, olha o que a Bíblia diz agora. Porque você lutou contra Deus e ganhou. Como assim? Não, para, não estou entendendo. É claro que Jacó lutou com Deus e Deus ganhou. Tocou na coxa dele, caiu do lado, ganhou a vitória, acabou, troféu para ele, maravilha. Jacó perdeu. Quando você lê a Bíblia mais para frente, Deus diz assim: porque você lutou com Deus e você ganhou? Como assim? Quem é que ganhou? Foi Deus quem ganhou? Ou foi Jacó quem ganhou? Ele ficou com a perna manco o resto da vida? É que, querido, esse é o paradoxo de Deus. Quando nós lutamos com Deus, a gente sempre perde. Quando nós nos rendemos a Deus, a gente sempre ganha. Quando Jacó foi encontrar o irmão, o texto diz que ele foi se prostrando. Ele se ajoelhou na frente do irmão uma vez, depois ele levantou, se ajoelhou mais uma vez, 2 vezes, e fez isso 7 vezes, se humilhando na frente do irmão. Porque então ele entendeu que quando nós lutamos com Deus, nós sempre perdemos a luta, não importa quão forte você seja. Mas quando nós nos rendemos a Deus, nós sempre ganhamos. Na manhã seguinte, a Bíblia diz que Jacó cruzou o Jaboque de volta para casa. E quando ele chegou em casa, sua esposa, seus filhos, seus servos, todos olharam para ele e falaram assim: Jacó, você está diferente. Tem muita coisa diferente. Primeiro que você está mancando. O que aconteceu com você? Ele estava com o corpo todo dolorido por causa da briga.
mas ele tinha um sorriso no rosto, porque o verso 30 disse que a partir daquele momento ele se sentia salvo. E os filhos perguntaram: pai, o que foi que aconteceu? O senhor está bem? Estou vendo que o senhor está mancando. O senhor sofreu um acidente? Algum animal selvagem pegou você? Eu acho que Jacó disse assim, pegou uma cadeira, se sentou lentamente e disse assim: sentem aqui do meu lado. Porque eu vou contar para vocês a história mais incrível que vocês já ouviram. E desde aquele dia, essa história que nós estudamos hoje, ela é contada e recontada de geração em geração. E aqui estamos nós hoje, aprendendo que para você ganhar, primeiro você precisa perder. Diz uma história que um fazendeiro foi até um banco e fez um financiamento no banco para comprar sementes de milho para plantação na sua fazenda. Fez um empréstimo, voltou para a fazenda, preparou a terra, arou a terra, trabalhou por vários dias, plantou as sementes de milho, colocou fertilizante. Com o tempo vieram as chuvas, o milho cresceu, e quando estava perto de ser colhido, vieram centenas de gafanhotos para a sua fazenda. E eles estavam comendo todo o milho. E os gafanhotos destruíram a sua plantação. E agora ele estava desesperado. E uma noite, antes de dormir, com o coração angustiado, apertado, desesperado, esse fazendeiro clamou a Deus e orou para Deus e contou tudo. Falou: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, eu perdi a minha plantação, agora eu não tenho como pagar um empréstimo para o banco, não tenho dinheiro para sobreviver, ainda vou acabar perdendo a minha fazenda, eu não sei mais o que fazer. E clamou a Deus com o coração apertado. E quando ele levantou da oração, veio um pensamento na mente dele que dizia assim: solte as galinhas. Solte as galinhas. E esse pensamento ficou rodando na cabeça dele. E ele pensou: o que tem a ver soltar as galinhas? Eu já perdi a plantação. Agora não adianta mais nada. Agora tudo foi embora. Mas o pensamento ficava na cabeça dele dizendo: solte as galinhas. Solte as galinhas. Mas o que vai mudar? Agora eu já perdi tudo. Não tem sentido. Mas esse pensamento continuava rodando na sua cabeça. Até que de madrugada, ele se levantou, foi até o galinheiro, abriu a porta e soltou as galinhas. As galinhas saíram e as galinhas comeram todos os gafanhotos. E para ele, tanto faz. Não ia mudar nada, porque a plantação já tinha ido embora. Só que aí ele percebeu que as galinhas começaram a crescer, que as galinhas começaram a botar muitos ovos, e eram tantos ovos que alguns desses ovos chocavam rapidamente e se tornavam pintinhos. E ele pegou esses ovos e começou a vender esses ovos, começou a vender esses pintinhos, e esse fazendeiro, com a venda dos ovos e dos pintinhos, conseguiu pagar o empréstimo no banco. E essa fazenda, essa plantação de milhos, se tornou em uma granja, uma grande granja que existe até hoje no Texas. E o nome dessa granja é Granja RTC, que são as iniciais da frase Release the Chickens, que em português quer dizer solte as galinhas. A fé do fazendeiro não evitou perder a colheita. Mas Deus tinha um plano melhor. Por isso, pare de encaixar Deus nos seus planos. Pare de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E comece a perguntar para Deus o que Ele quer que você faça. E essa história que nós estudamos hoje deixa muito claro o que Deus quer que você faça. E eu vou te fazer uma pergunta agora.
E essa pergunta que eu vou te fazer é muito difícil, muito difícil. Eu não sei o que é mais difícil, se é mais difícil eu te fazer essa pergunta ou é você responder ela. E você tem duas opções. Uma opção é você escolher responder essa pergunta e fazer o que Deus pede para você fazer. E a outra opção é você fugir dela por mais 20 anos. Eu já estou avisando que essa pergunta é difícil. Mas a pergunta é a seguinte: tem alguém aqui hoje no nosso meio que precisa dizer assim: cara, vamos acabar com isso. Vamos esquecer aquilo. Vamos deixar aquele problema entre nós para lá. Eu sei que responder essa pergunta é uma luta muito grande. Muito grande. Eu sei que o cachorro dessa luta é muito grande, mas quem luta por nós é um leão, não é um caramelo. Porque é sobre isso que o texto fala hoje. O texto fala sobre desentendimentos, lutas e perdão. Teria alguém que você precisaria correr na direção dessa pessoa para abraçar, beijar e chorar juntos? Pode ser que essa pessoa esteja aqui dentro da igreja. Pode ser que essa pessoa esteja lá fora. Pode ser que essa pessoa esteja até no Brasil. E você talvez em algum momento vai ter que pegar o telefone e fazer essa ligação. E o sentimento que você tem agora é que essa pessoa vai receber você com 400 homens. Entende? Mas você vai descobrir que se você se prostrar de forma humilde, vocês vão chorar juntos e a paz vai voltar. Porque eu quero orar por você. Se você precisa fazer isso, eu quero orar por você. Tem alguém que precisa fazer isso? Eu queria ver a sua mão levantada. Tem alguém que precisa fazer isso? Ok. Ok. Porque quando nós lutamos com Deus, nós sempre perdemos. Mas quando nós nos rendemos a Deus, nós sempre ganhamos. Isso que eu estou perguntando para você hoje, isso vai além do nosso entendimento, da nossa razão. Mas é Deus quem está pedindo. E acredite, que Deus tem um plano melhor para você. Então solte as galinhas. Porque o que Ele está planejando para você é maior. Teria alguém hoje que precisaria pedir perdão para Deus por alguma coisa? Pelo passado? E que entende que mandar um cheque de $100 não vai resolver o problema. Tem alguém que precisa olhar para Deus e dizer assim: Senhor, foi mal, me desculpa. Tem alguém que precisa? Ok. Eu quero convidar você, vem aqui pertinho de mim. Quero convidar você nesse momento a fazer isso junto comigo. Eu quero pedir perdão para Deus por tantas coisas. Mas se você entende qual é a mensagem de Deus com relação a esse assunto, deixa eu esperar eles virem aqui. Vem cá. Eu não sei o que é, eu não sei quem é e não preciso saber, mas Deus sabe. Se tem alguém que quer se juntar a esse grupo dizendo assim: cara, tem alguém que eu preciso correr para poder abraçar, para poder beijar e a gente chorar juntos. Eu quero orar por essas pessoas aqui. Porque esse apelo é muito específico, ele é muito direto e é muito difícil. E sabe por que é difícil? Porque é terrível para a gente passar por cima do nosso orgulho. Eu imagino a luta de Jacó para tomar a decisão de se prostrar na frente do irmão dele. Que coisa terrível. Mas ele entendeu
E por isso no verso 30 disse que o sentimento que ele tinha é de que ele já se sentia salvo. Porque esse é o sentimento de paz. Se você quer ter paz, tome essa decisão. Se tem alguém que você precisa falar, se tem alguém que você precisa... Você entendeu a aplicação dessa história, não é? Que Deus abençoe vocês. Vocês podem se colocar em pé? E eu quero orar por vocês para que vocês tenham força para fazer isso que vocês se determinaram a fazer. Porque não é fácil. Mas se é Deus que está pedindo, vocês vão ganhar essa luta. Querido Jesus, muitas vezes nós carregamos assuntos na nossa vida por tantos anos, por tanto tempo. E a gente luta contra os teus planos, a gente quer resolver as coisas da nossa maneira. E o Senhor pode acabar com essa luta de uma hora para outra, é só encostar na nossa coxa e a gente perdeu. Mas o Senhor tem paciência com a gente, até a gente chegar naquele ponto em que a gente precisa entender, em que a gente precisa ser quebrado, em que a gente precisa estar no chão sentindo dor para entender, tá bom, eu me rendo. Essas pessoas estão aqui na frente porque elas entenderam a mensagem. E esse caminho para encontrar o irmão não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil para Jacó e não é fácil para nós até hoje. Mas, querido Deus, quem é que disse que fazer a sua vontade seria fácil? Mas se essa é a tua vontade, mesmo sem entender, nós vamos soltar as galinhas. Que o Senhor prepare o terreno. Que o Senhor prepare o irmão que vem do sentido contrário. Para que o final dessas histórias possam ser pessoas que se abraçam, que se beijam, que choram juntos e decidem deixar o passado para trás. Somos pessoas que vivemos escravizados pelo passado e não precisa ser assim. O melhor está olhando para frente e não olhando para trás. Atropela o nosso orgulho. Acaba com a nossa vaidade. Queremos sentir paz. Queremos a tua bênção e nós não vamos deixar o Senhor ir embora sem receber a nossa bênção. Dá para nós um novo nome. Dá para nós uma nova mentalidade. Se o Senhor não quer mudar a situação que nós temos orado tanto para o Senhor mudar, então muda a gente. Para que a gente possa viver conforme os teus planos. Nesse momento o Senhor está visitando a mente de cada um de nós, porque o Senhor conhece a história de cada um de nós. O Senhor sabe cada pessoa que cada um de nós está pensando, que é um teu filho. E assim nós oramos para um Deus que é um Deus de união, é um Deus de reconciliação, é um Deus que criou filhos para que eles pudessem se amar. E na nossa pequenez, na nossa falha, nós nos colocamos na tua presença, para que o Senhor possa nos usar, mudar a nossa vida, e que nós possamos viver felizes na tua presença. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.